Olá, seja bem-vindo ao Gearhead brasileiro e hoje a gente vai falar de um programa que estreou recentemente, nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, e a comunidade automotiva internacional está comentando muito sobre. Como todo Gearhead está careca já de saber, o Jeremy Clarkson foi demitido da BBC ano passado após trocar porrada com o produtor do Top Gear. Logo após o acontecimento e a sua demissão, seus colegas de trabalho James May e Richard Hammond também pediram demissão, junto com o produtor-chefe da série, que era o Andy Willman. A partir de então, muito se especulou sobre qual veículo de mídia iria contratar eles de volta. E após muitas negociações, foi a Amazon Prime que conseguiu botar eles na folha de pagamento. E após uma longa espera de vários meses, enfim chegou o The Grand Tour. Embora inicialmente ele só esteja disponível em 5 países, a partir de dezembro desse ano, mais 195 países ao redor do mundo vão ter acesso ao programa, incluindo o Brasil. Como atualmente eu estou morando na Alemanha, eu tive acesso imediato e hoje eu vou trazer para vocês um pequeno resumo sobre o que aconteceu nesse primeiro episódio do The Grand Tour. Logo na introdução do programa, a gente vê uma cena chuvosa em Londres e Jeremy Clarkson saindo de um prédio, supostamente o da BBC. De lá, ele pega um táxi direto para o aeroporto e decola para Los Angeles. Chegando lá, ele embarca num belíssimo Fisker Rocket e parte em direção ao deserto, onde ele acaba se encontrando com seus 2 colegas de trabalho. Daí pra frente, a grandiosidade do trio vem à tona e eles se reúnem a uma imensidão de carros no meio do deserto, indo em direção a lugar nenhum, até onde a gente sabe. Eis que no meio daquela área inóspita da Califórnia, eles encontram um palco montado com uma banda tocando a todo vapor, uma legião de fãs esperando eles chegarem e vários acrobatas dançando de um lado pro outro. E aí eles sobem nesse palco, se introduzem para a plateia e apresentam a tenda do Grand Tour, que é literalmente uma barraca gigante que eles vão carregar de um lado pro outro do mundo para apresentar o programa nos vários países que eles vão visitar. Já dentro dessa tenda gigante, eles interagem com o grupo de pessoas que vieram lá assistir eles, com algumas brincadeiras para quebrar o gelo. E logo depois apresentam o principal quadro do dia, o comparativo que muita gente estava esperando há muito tempo a ser feito por eles. Aliás, o próprio nome desse episódio, Holy Trinity, é em relação a esses 3 carros, que são a palavra final dos hipercarros que são vendidos atualmente. Anteriormente no Top Gear, cada um deles já tinha apresentado a Porsche 918 Spider, a McLaren P1 e a Ferrari LaFerrari. Só que o trio nunca se uniu para comparar esses 3 carros ao mesmo tempo. Quando a primeira parte desse quadro acaba, eles apresentam a pista oficial do Grand Tour, que eles apelidaram de Ebola Dome. E isso se deve ao formato da pista que supostamente lembra o vírus do Ebola. O Jeremy Clarkson nos guia pela pista, mostrando alguns pontos de interesse, incluindo um campo de ovelhas. E então ele entra numa BMW M2 para fazer uma volta rápida nessa pista e começar um novo ranking dos carros que irão ser testados. Com o encerramento dessa parte do programa, eles introduzem um novo quadro, onde supostamente eles iriam entrevistar alguns famosos. E eles acabaram fazendo um cancelamento de emergência. Logo após isso, eles voltam a comparar os 3 super esportivos e, por fim, encerram o programa. E agora, fazendo uma análise por parte do meu ponto de vista pessoal, eu percebi que tem muita gente que tá criticando o programa porque ele não foi tão animado quanto todo mundo esperava que ele iria ser. Mas eu encarei esse primeiro episódio como uma forma de quebrar o gelo com os novos espectadores e os antigos fãs que esperaram por vários meses para poder assistir esse programa de novo. Agora, fazendo uma análise comparativa com o primeiro episódio do novo Top Gear, que estreou mais pro começo do ano, a gente vê que o trabalho em grupo entre esses 3 caras fez muito melhor do que o Chris Evans fez com a nova equipe dele no novo Top Gear. Pois bem, ainda tem muita coisa para ver, eles vão lançar um episódio novo a cada sexta-feira, e então acredito que é aceitável que eles tenham usado esse primeiro episódio somente para começar a lubrificar essas engrenagens e botar o programa em funcionamento. A gente tem que lembrar também que a expectativa em relação ao Grand Tour era muito grande, porque a primeira temporada da nova série do Top Gear foi bastante decepcionante, mas sinceramente tudo que aconteceu nesse primeiro episódio do Grand Tour foi uma compilação do que o trio fez durante mais de uma década no Top Gear antigo. Isso pra mim é perfeitamente aceitável, só que a questão é que desde o começo eles estimularam a ideia de que eles queriam fazer um programa totalmente diferente, e não foi exatamente o que aconteceu aqui. Óbvio, se a gente lembrar que a característica desses 3 como um grupo é justamente a questão do humor, para num só episódio eles apresentarem os 3 carros mais cobiçados do mundo atualmente, brigarem com a plateia inteira, matarem 3 celebridades e botar para rodar um programa totalmente novo, eu acho que eles fizeram muito bem. Por hoje é só isso mesmo, galera. Valeu por assistir!